Jalani, anggaplah diriku tak pernah ada di bumi. Walau begitu penting, kau harus lupakan semua tentang kita. Tidurlah kau bekas kekasihku, karena ku tak pantas untuk kamu. Tidurlah kau bekas kekasihku, semoga kau damai di hidup. Hoje eu quero falar com vocês acerca da mentalidade empreendedora. Aliás, não só hoje, mas em toda esta jornada que inicia hoje, que é a jornada 3 deste canal, eu vou estar falando com vocês sobre exatamente a mentalidade empreendedora. E dentro disso, o que vamos tratar que é interessante. Eu começo com um dado. E este dado dá conta de que, de cada 4 empresas criadas, 50% delas falem antes dos 5 anos. Por quê? Porque o empreendimento é usado como canal de fuga. Fuga na dificuldade financeira, fuga na dificuldade profissional, fuga das responsabilidades, diria assim, de uma casa, fugas para o cara que está frustrado profissionalmente e não sabe o que vai fazer. Esta é uma das causas. A outra causa é o despreparo. Amigo, tem gente que é capaz de abrir uma empresa para pagar dívidas. Olha, se ele não conseguiu gerir a vida dele, administrar a vida dele, a ponto da vida dele ficar equilibrada e sem dívida, o que o leva a crer e ter certeza de que abrindo uma empresa ele vai conseguir pagar as dívidas se ele não tem nada para começar. Simplesmente quer fugir das dívidas, vai lá e abre um CNPJ sem saber o que vai fazer. Existe também o empreendedor aventureiro. E este é a pior situação em que a pessoa vai para a vida investir, vai parar no mundo dos negócios. Este camarada, ele tem o dinheiro. Só que ele já quer começar fazendo. Ele se nega a preparar. Ele nunca administrou nada, mas acha que pode criar uma empresa, administrá-la, sem saber os compromissos que envolvem a vida de quem empreende. E um dos últimos mitos que eu vou tocar aqui é o mito de que empreender é levar vantagem em tudo, é ter vida fácil. Não, gente. Quem abre empresa trabalha sob pressão, paga muito imposto, tem compromissos trabalhistas, tem compromisso com fornecedores. Ou seja, ele trabalha sob pressão o tempo todo. Todo mês, todo dia, ele tem que ter uma meta a ser batida. E isso leva planejamento, preparação, organização, informação. Se ele não tiver consciência de como funciona a cadeia produtiva do segmento que ele vai pertencer, pode ficar sabendo que essa pessoa ela está indo para o mundo dos investimentos
porque acredita que é vida fácil, que vai ter um status social, que vai ser respeitado, que vai ser reconhecido. Não adianta você ir para o mundo dos negócios por carência emocional, por necessidade de validação. E todos esses problemas que eu estou tocando aqui, por quê? Porque a grande maioria não acredita ser necessário preparação para adentrar ao mundo dos negócios. A maioria não conhecem as dimensões que implicam entrar em um segmento. Abrir uma loja, abrir um bar, abrir uma pousada, ou seja, não é só ter a ideia na cabeça. Você precisa ter a ideia, precisa ter os dados, precisa gostar do que faz, mas precisa ter claro de que negócio é número, e número não aceita improviso. Exige planejamento, exige organização. Sobre esta jornada, é importante dizer que ela trará uma implicação prática. Ela vai levar conhecimentos úteis e ter uma implicação prática. Portanto, se você pretende investir, empreender e até hoje nunca administrou nada, fique aqui, porque aqui você terá alguns elementos. Aliás, você terá todos os elementos necessários para se administrar primeiro, para depois pensar em ter um negócio. E por que se administrar primeiro? Porque não existem empresas sem pessoas. Quem gosta de empresa tem que gostar de gente. Tem que gostar de pressão. Tem que gostar de ser realmente a pessoa que resolve o problema do seu cliente. O empreendedor, a mente empreendedora, ela olha para a carência do mundo e pergunta: como eu posso resolver isto? Ela olha para a carência das pessoas, de um grupo de pessoas, de um segmento, e está sempre perguntando: como eu posso contribuir para tornar este ofício, essa vida, essa situação mais adequada, mais funcional, mais fácil de execução. Isso é uma mente empreendedora, uma mente inquieta que procura o tempo todo e é persistente nessa busca, no aperfeiçoamento. É aquela pessoa que nunca está, dita assim, satisfeita com o já produzido. Bom, mas então, já que estamos iniciando a terceira jornada para falar do mundo da mente empreendedora, do homem empreendedor, da mulher empreendedora, então deve ter gente nova aí do outro lado. E para você, eu sou Gil Barbosa, sou professor, filósofo, com experiências na área de negócios e também um coach que por 5 anos tem dedicado todo o tempo a estudar o comportamento, as dores, as limitações, os vícios, as crenças ruins que permeiam e fazem e tornam uma mente disfuncional. E no mundo dos negócios, você com certeza precisa ter uma mente, estar no controle da sua mente, para você não agir pelas emoções e enfiar os pés pelas mãos. E o que mais? Bom, eu tenho 30 anos de experiência na vida acadêmica e sempre trabalhei acompanhando e atendendo pessoas. Tenho várias formações, não cabe aqui ficar falando. Se alguém interessar, pode pedir que a gente
manda uma síntese do currículo. Ou então podem procurar meu nome na plataforma Lattes. Aqui eu sou Gil Barbosa na plataforma Lattes. Eu sou Gilson Cláudio Barbosa de Miranda. Tá bem? Mas, antes de começar também o assunto de hoje, eu quero pedir para você para ter isto aqui na mão. E além disso, ter papel para escrever. Para escrever o quê? Os insights que você tiver. Porque no meio dos insights é que se acha as melhores ideias, as ideias que revolucionaram o mundo. E quem produziu estas ideias não era um ET, não era nada especial em nada, era alguém como nós. Estava apenas com a mente em um ponto certo que ele resolveu resolver, ou que ele decidiu resolver, né? Para não ficarmos na tautologia. Quero pedir a você também para se inscrever no canal. Nós sempre, neste canal, levamos conhecimento de ponta e também grandes oportunidades de você ingressar em um dos meus programas e decolar com a sua vida em sentido pessoal, se conhecer, ter a expansão da sua consciência sobre si, sobre as pessoas com as quais você convive, sobre o universo que você habita. E qual é a ligação disso com o mundo dos negócios? Toda. Porque qualquer negócio que for o seu, você terá que lidar com estas três frentes. Primeiro você, depois o outro, cliente, fornecedor, funcionário, superior, que às vezes você tem um sócio que é majoritário, com os pares, às vezes você tem uma empresa familiar, onde ali todo mundo fala e todo mundo tem razão, mas ninguém tem a razão reconhecida. É muito comum isso nas empresas familiares. E às vezes você também tem isso com estas dimensões da rotina prática de uma empresa. Cliente, fornecedor, funcionário. Certo? E funcionário ainda está dividido entre líderes e o pessoal do operacional. Né? Bom, então, como que eu vou distribuir isso? Eu vou te distribuir os conteúdos dessa jornada em 3 degraus. O primeiro degrau, nós vamos falar da mente empreendedora, o sujeito empreendedor. Como ele relaciona com ele mesmo. Que tipo de padrão comportamental, que tipo de diferenciais ele precisa ter para ser um bom empreendedor. Porque quem empreende, empreende para a vida inteira. E se o seu empreendimento não for, ao longo do tempo, expandindo a sua área de liberdade profissional e de liberdade financeira, você tem uma empresa que não cresce. Sem esses elementos, sem esse retorno para você, a sua empresa não está crescendo. Ou você não está crescendo como empreendedor. E ninguém empreende para empreender. Todo mundo empreende para oferecer ao mundo aquilo que sabe fazer e o sabe fazer com expertise. E além disso, para o quê? Para poder prosperar na vida, para poder dar uma condição legal às pessoas que você ama, para poder trabalhar e, de fato, construir um legado, construir uma história e deixar realmente um legado para a sua descendência. Além disso, há a função social do negócio. Gente, a maioria das pessoas fica preocupada com o lucro da empresa. Deixa isso para os gestores da empresa.
Deixa isso para você pensar nisso na empresa, mas enquanto você estiver olhando para o mundo dos empreendimentos ou dos empreendedores, que não é propriamente o seu empreendimento, olhe para isso com admiração, com interesse de aprender. Ah, mas eles ganham muito. Sim, se fazem as coisas certas, o que há de errado nisso? Eles estão fazendo dinheiro, porque eles não estão ganhando. Para ganhar o dinheiro, eles teriam que ter um caixa onde recebesse dinheiro de presente. Eu nunca achei isso em empresa nenhuma. Empresa nenhuma tem um caixa para receber dinheiro como presente. Toda casa comercial, industrial, ela visa sim o lucro, mas ela oferece um produto que paga aquilo que os clientes pagam por ele. Resolve um problema que, com aquele problema, gastar-se-ia muito mais do que comprando a solução. Nós não compramos coisas, nós compramos soluções. Soluções para as nossas dores, soluções para a nossa vida, soluções para o nosso bem-estar. Então, é interessante você pensar. Você não vai abrir uma clínica para vender consulta. Você vai abrir uma clínica para oferecer às pessoas a oportunidade delas cuidarem da saúde dela. Você não abre uma loja de chocolate para vender chocolate. Você vende ali prazer, presente, diversão, descontração. Você não abre uma loja para vender camisa, mas você vende estilo de vida, gosto, visão estética. Você não abre um açougue para vender carne. Você abre um açougue para vender a confraternização das pessoas no final de semana, feitas em um churrasco. Você oferece para os pais a condição de cuidar dos filhos em harmonia, promovendo a saúde deles com uma boa alimentação. Então, o empresário ele é um colaborador da sociedade. E se você pensa numa vida fácil, isso não é fácil. Isso é trabalhar sob pressão, porque tudo tem prazo, tudo vence. Tem o dia de você pagar imposto, tem o dia de você descontar suas faturas, tem o dia de você quitar com seus credores, tem o dia de você pagar os empresários. Então, tudo isto é marcado, é rotina, é pressão. Por quê? Porque se não chegar no dia e você não tiver dinheiro no caixa, você vai ter que enfiar a mão no bolso e ir no banco pegar empréstimo para poder quitar. E uma empresa que precisa de empréstimos bancários para bancar a despesa já feita, ela é uma empresa deficitária. Isso nós precisamos, então, cuidar do homem. Porque como é que pode o cara administrar uma empresa, a empresa dá lucro e ele viver no cheque especial? Como que pode uma pessoa cuidar de uma empresa e essa empresa dá lucro se ele não sabe quanto de dinheiro entra, se ele não tem um orçamento familiar? Como pode alguém querer abrir uma empresa sabendo, se ele não sabe as despesas, distinguir na casa dele as despesas permanentes das despesas de manutenção, que são as que mais oscilam, porque todo dia que você vai ao supermercado tem preço para baixo, para cima, para baixo, e você tem que administrar isso. Então, como é que você faz isso? Como é que você faz? Como é que você quer empreender se você trabalhou 30 anos e não conseguiu juntar uma pequena reserva?
do seu salário para você usar nas grandes oportunidades. Porque eu sempre digo, bom negócio existe todo dia. A questão é, você está preparado para fazer os bons negócios que as oportunidades te oferecem? Observa para vocês verem, há um ditado de que um rio corre para o mar. E é verdade, isso corre sim para o mar. Sabe por quê? Porque as águas doces sabem que no mar elas terão outra condição. Se elas quiserem ficar salgadas, e ficar salgadas significa mudar, evoluir, elas têm que ir para o mar. Qual é a água que não progride? É a água do poço, da lagoa, porque essa água, ela só para ir para algum lugar, ela tem que ser tirada. Os rios são cursos de água viva. Eles têm um nascente e têm um local final. E o que isso tem a ver com o negócio? Olha, toda empresa tem onde ela surgiu, com que história ela surgiu, mas se não saber para onde ela quer chegar, ela não vai a lugar nenhum. Não existe empresa estável. Empresa é processo dinâmico. Então, a mentalidade de quem vai trabalhar com empresa tem que ser uma mentalidade dinâmica, inquieta, mas ao mesmo tempo responsável. Criativa, mas responsável. Correr risco todo dia, o empreendedor corre. Porque não existe negócio sem risco. Só que os riscos precisam ser calculados. E, de certo modo, a mente empreendedora faz isso na vida pessoal. A mente empreendedora, quando ela se torna CLT, ela bota uma data para ela terminar a vida dela de CLT. Ou seja, por quê? Porque todo mês ele tem no orçamento as devidas parcelas e tem uma que é sagrada. É a parcela do entesouramento, que é fazer, guardar o dinheiro e multiplicar. A mente empreendedora, ela precisa ter essa visão financeira, mas não pode ser a visão financista, porque a visão financista é aquele que tem o dinheiro, mas nada faz com o dinheiro, porque o dinheiro para ele é o fim. Na realidade, o que acontece? Uma mentalidade de empreendedor, dificilmente ele está comprando aquilo que ele não vai usar. Ele só compra o que ele vai usar. Mas todas elas têm a chamada reserva. Tem reserva para sonho, que é reserva para, por exemplo, fazer um curso, fazer uma viagem, fazer um passeio, comprar um carro novo, tudo isso tem. Então, tudo isso será ensinado aqui durante esse tempo. E tudo isso será falado da mentalidade empreendedora em nível racional, em nível emocional. Um empreendedor, ele não toma decisão no calor das emoções. Ele toma decisão como? A partir de dados, analisando opções para saber qual é a melhor atitude. Então, é preciso que se tenha bem claro esta situação, tá? Então, eu quero dizer para vocês que nessa jornada vamos trabalhar o primeiro plano, a mente empreendedora. O segundo plano, as relações interpessoais de uma mente empreendedora. E o terceiro plano é a capacidade de percepção dessa mente, de enxergar oportunidades e estar preparado para estas oportunidades.
Então, uma visão responsável, aqui você terá uma visão responsável, terá também a certeza de que ser empreendedor, ser proprietário de uma empresa, ser sócio de uma empresa, não é ter vida fácil. É ter uma vida comprometida com um projeto que você dá vida com o nome de empresa. É isso que faz. É isto que faz a diferença entre as mentes empreendedoras e as mentes comuns. A mente comum quer a solução para o seu problema. A mente empreendedora quer oferecer solução para o seu problema. A mente comum quer comprar um monte de tralha e nem sempre vai usar. A mente empreendedora quer atender aquilo pelo qual você procura. Ou seja, aquilo que você acredita que você precisa. Na realidade, um está focado no problema. Quem compra está focado nos seus problemas. Quem vende está focado em solucionar o problema do outro e ser remunerado por isso. Isto é uma mente empreendedora. A visão de empreendimento, gente, ela é deste jeito. Ninguém abre um CNPJ para ser empregado de si. Só que, por incrível que pareça, muitas pessoas abrem uma empresa porque não conseguiu um emprego. A gente vê iniciativas desse tipo. Tem pessoas, por exemplo, na Uber é um lugar muito bom para você observar isso, nos carros de Uber. Você vê o cara que é empreendedor, ele está lá no carro, mas ele oferece o folder, ele explica a cidade, ou seja, ele oferece um monte de serviços conectado ao serviço do Uber e prestando um ótimo serviço para o Uber. Para o Uber. Ele trabalha para quem? Trabalha para ele. Agora, você vê um monte de mente CLT com a Uber. É aquele cara que faz corrida, que não quer nem saber quem é que ele está, nunca conversa com os passageiros, se limita a responder sim, não àquilo que lhe for perguntado, e está ali só para ter um ganho mensal. Esse é o cara que daqui a 50 anos vai estar aposentando como CLT. A mentalidade dele é CLT. Então, a primeira coisa que nós vamos bater firme aqui vai ser tirar a sua casaca, a sua roupa de CLT. Tem gente que escreve, aliás, nós fomos preparados para isso, para estar bem grande aqui na testa. Funcionário, ou CLT. Não tem nada errado com os funcionários, não tem nada errado com o CLT, mas a mentalidade CLT é uma, a mentalidade empreendedora é outra. Certo? CLT, ele chega em casa, ele quer esquecer do trabalho, quer esquecer tudo. E para isso ele vai ver um futebol, vai ver um jornal. Agora, o cara que é empreendedor, ele tem uma mentalidade o seguinte, ele trabalha o dia inteiro. Quando ele chega em casa, ele reúne ou conversa com a família, falando de como foi o dia dele, o aprendizado do dia. E com isso ele vai preparando o ambiente. A família dele é também um grande negócio. Mas não é um grande negócio material, é um negócio afetivo. Por quê? Porque quanto mais harmonia ele traz, quanto mais a ideia de valorização da empresa ele traz para dentro de casa, ele vai ser reconhecido, valorizado,
respeitado por isso. Ou seja, ele é um líder empreendedor na empresa. Ele é um líder empreendedor na família. Ele é empreendedor aonde ele for. Certo? Com todo mundo que ele conversa sobre isso. Mas isso não é chato, gente? Não. Se você faz isso com espontaneidade, se você faz isso com amor, se você faz isso indo até o mundo do outro, vendo o que ele está vendo, ouvindo o que ele está ouvindo, só que enquanto ele está focado, que aquilo é um obstáculo para ele, o outro está pensando, como eu posso ser a solução desse camarada? Então vamos pensar nisso. Gente, coisas desse tipo precisam ser divulgadas. O ensino não faz isto. E eu estou aqui para fazer isso. Um beijo no coração de vocês. Venham para este canal, divulgue este canal, comente as postagens para que o YouTube valorize. Esse canal é novo e este programa é um programa de levar conhecimento, de levar clareza para as pessoas consideradas no aspecto científico e prático da vida. Tchau!